Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, que fala do nascimento de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, ele tem alguns detalhes que embelezam muito o texto. E eu prefiro a narrativa de Lucas nesse aspecto, pela beleza dos detalhes, dos eventos que ele apresenta para nós. Diz o texto: naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pelo Senhor e Cristo Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo, conforme o texto da palavra de Deus declara, em circunstâncias muito simples, muito humildes, totalmente desconhecida dos homens. O milagre que estava ocorrendo aqui era do conhecimento de José, era do conhecimento de Maria, era do conhecimento dos pais de Zacarias, né, dos pais de João Batista, Zacarias e Ana também. As pessoas envolvidas nesse evento maravilhoso que mudou a história da humanidade, continua moldando a própria humanidade e que no final resultará na completa e absoluta transformação da humanidade, de maneira que a glória de Deus prevaleça, se estabeleça e invada definitivamente a terra e o Senhor Deus reine diretamente, objetivamente sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Os acontecimentos desse evento fantástico, incrível, maravilhoso, era do conhecimento das pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas e do Senhor Deus. Os céus tinham conhecimento do que estava acontecendo. José e Maria, José e Maria foram levados até a cidade de Belém, a cidade de Davi, onde devia nascer o Senhor, o Salvador e o Redentor. As circunstâncias que levou o casal de volta à cidade de Belém envolve o poder político da época, o Império Romano, determinando um recenseamento para arrecadação de tributos. Recenseamento, esse é o primeiro recenseamento. Um outro, alguns anos depois, levou um grupo de judeus a uma rebelião, a uma revolta, né? Porque um tal de Judas se rebelou contra os recenseadores, se rebelou contra a cobrança de impostos, de tributos, e armou uma rebelião que resultou na morte de todos os rebeldes. José e Maria, grávida, estão na cidade de Belém quando se cumprem os dias para o nascimento de Jesus. Não sabemos quanto tempo eles permaneceram lá. Não sabemos se algumas semanas, um mês, dois. O fato é que, estando eles naquela cidade, cumpriu-se o tempo e o Senhor Jesus nasceu, vem ao mundo de maneira muito simples, sem um lugar especial, sem nenhuma exclusividade, né? A criança foi colocada sobre uma manjedoura, um tipo de coxo, que é comumente utilizado para colocar ração para os animais. Provavelmente esse coxo talvez esculpido na pedra, esculpido na rocha. Era costume aproveitar regiões montanhosas, escavações nas rochas, né, para fazer um abrigo
para os animais durante o inverno, e esse abrigo também, em diversas ocasiões, poderia servir para hospedar ali um hóspede inesperado, por assim dizer, né? E provavelmente foi o que acabou acontecendo, não havendo lugar na hospedaria, não havendo lugar na, nas casas de conhecidos, de parentes ou de quaisquer pessoas de boa vontade, um lugar foi providenciado para o parto, para o nascimento da criança. Por conta disso, os estudiosos entendem que não foi no inverno, não foi no inverno o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No Ocidente, os cristãos, de um modo geral, os católicos, os protestantes, os evangélicos, celebram o Natal agora, no 25 de dezembro. Os ortodoxos celebram o Natal de Jesus Cristo 7 de janeiro, se eu não me engano. 7 de janeiro, há uma divergência entre os ortodoxos e os católicos com relação a calendário. Tem um calendário gregoriano, o calendário juliano. Então estabeleceu-se uma diferença de ritos, uma diferença. É claro que a adoção de calendários diferentes é por conta do cisma, da separação que ocorreu entre os ramos ortodoxo e católico da igreja na Idade Média. Então, tudo foi usado de motivo, de pretexto para algum tipo de diferenciação. Entre os evangélicos ou protestantes, nós sabemos que alguns grupos não celebram em data nenhuma, né? Não comemoram simplesmente o aniversário, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Eles se recusam a celebrar ou a comemorar. E nisso nós chegamos ao fato de que 25 de dezembro, muitas pessoas, eu conheci algumas no passado e criou-se um movimento aí, em especial entre alguns ramos evangélicos e alguns católicos também, mas muito mais forte entre os evangélicos, uma espécie de recusa em celebrar o nascimento de Jesus Cristo nessa data, porque alegam que não sabemos a data certa. Não, de fato, nós não sabemos a data certa. Não era importante, porque os pais de Jesus eram pobres. Jesus viveu pobre. Você vê o texto sagrado, quando se fala de comemorar aniversário de nascimento, é uma referência a uma prática dos reis, das pessoas muito importantes, com poder e com influência. Só, só recentemente os pobres também comemoramos, nós também comemoramos o aniversário de nascimento. Agora tem uma criança pequena na família, agora não é só o aniversário anual, tem um mêsversário. A criancinha, os pais fazem uma celebraçãozinha todo mês até completar um ano. Então, celebrar, comemorar é da natureza humana. A verdade com relação a essa data é que na Europa medieval, havia celebrações e comemorações dos povos nesse período. E não tinham nenhum vínculo, nenhuma relação com o cristianismo. E essas celebrações, essas comemorações de final de ano, elas são comuns em todos os povos, em todas as culturas, em todo o mundo. Nós no Brasil, independentemente das celebrações religiosas, você pode ver que o povo, no período em que a agricultura era a base da sociedade, você comemora principalmente a colheita, né? As festas da colheita são comuns no mundo todo. Eram na Europa e eram também no tempo antigo e nas antiguidades. E essas comemorações, essas celebrações eram muito influenciadas pelos cultos antigos, pelos cultos pagãos, né? Um período em que as pessoas, por conta dos excessos, acabavam exagerando, então havia uma certa imoralidade envolvida nas comemorações e nas celebrações. E um líder religioso, um papa católico, achou por bem instituir nessa data, nesse período, a celebração do nascimento de Jesus Cristo.
Na minha opinião, ele agiu muito bem. Porque você não tem como impedir o ser humano de comemorar, de celebrar a vida. Você não tem como dizer para alguém que trabalhou o ano inteiro, de sol a sol, né, enfrentando todas as dificuldades, que após um ano de trabalho, um ano de empenho, um ano de esforço, ele não tem o que celebrar, ele não pode comemorar. Isso seria absurdo, isso não faz nenhum sentido. Porque é da índole humana comemorar, celebrar, trabalhamos, realizamos algo, vencemos mais uma etapa das nossas vidas. Sofremos, mas vencemos, superamos as dificuldades. É da natureza humana, é da índole humana a celebração, uma comemoração. Então, esse líder religioso achou por bem não tentar impedir o povo de celebrar, mas ele instituiu a comemoração, a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Ele estabeleceu uma motivação maior, uma motivação superior a nós mesmos, um feito realizado por Deus em prol da humanidade. Diante de tal feito, diante de tal verdade, diante de tal realidade, todo desejo, todo anseio humano de comemorar, de celebrar, se concretiza, se realiza na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque ele é a vida de Deus. Ele é a vida de Deus dada aos homens. Ele é o perdão de Deus doado à humanidade. Ele é a nova vida. E celebrando Cristo, as pessoas aprenderam a controlar os seus ânimos e as suas disposições. Estamos celebrando o Natal de Jesus Cristo. Se é o Natal de Jesus Cristo, então convém manter a reverência em relação ao agir de Deus em nosso favor. Então eu não discordo, eu não vejo nenhum mal. Alguns estudiosos, aí também você pode escolher o erudito que você quiser. Você pode escolher aí o arqueólogo da vez, o antropólogo, o filósofo, o teólogo. Alguns acreditam que o nascimento do Senhor Jesus teria sido em maio ou junho. Eu conheci um pastor que ele fazia uns cálculos lá, uma matemática, e ele chegou à conclusão, esse estudo ele pegou de alguém, né, que teria sido em setembro, né? Mas quer você, os ortodoxos celebram em janeiro, né? 25 de dezembro, 7 de janeiro, maio ou junho, setembro. Como nós não sabemos a data, você pode celebrar Jesus Cristo o ano todo. O ano todo. O que não me parece muito sensato é a igreja, como responsável pela proclamação de Jesus Cristo, do Cristo vivo, se recusar a celebrar Jesus Cristo numa data, num período em que, historicamente, abriu-se espaço para a mensagem do Evangelho para toda a humanidade. E hoje nós vemos que muitos cristãos, muitos amados irmãos, não nos interessa a motivação e não estamos julgando, permitiram que a igreja se afastasse das celebrações de final do ano. As celebrações de final do ano, elas estão sendo dominadas por um tal de Natal, mas sem dizer exatamente o Natal de quem. Disse que é Natal, vamos celebrar o Natal, tem o gorducho lá, né? O gorducho de vermelho, tem inúmeras tradições e histórias em relação a essa pessoa, a essa figura de um tal de Noel aí, mas não é esse o Natal que nós celebramos. Não nos opomos à celebração que a humanidade faz, agradecendo pela vida, agradecendo pelo ano, agradecendo pela fartura, pela prosperidade, pela fé, pela esperança, recuperando o ânimo e a disposição, preparando-se para mais um ano, para mais
uma jornada, isso é muito interessante, isso é muito bonito, isso é muito importante, isso é natural do ser humano, como nós já falamos. Mas é importante que nós mantenhamos a pessoa de Jesus Cristo nas nossas comemorações e nas nossas celebrações. Se nós permitirmos que o Natal, que as comemorações de final de ano fiquem a cargo exclusivamente de questões econômicas, sociais e comerciais, o cristão está abrindo mão da sua responsabilidade de proclamar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Dizer que não sabemos a data, ou que essa não é a data, isso não é. Nós proclamamos o evangelho o ano todo. Porque na data em que as pessoas se voltam para, querendo ou não, toda a humanidade é confrontada com a necessidade de reflexão em relação a mais um ano de vida, mais um ano de trabalho, mais um ano de batalhas, mais um ano de lutas, mais um ano de conquistas, mais um ano de alegria, mais um ano de fé, mais um ano de esperança. A humanidade, querendo ou não, é confrontada com essa data, com esse evento, com esse período. As pessoas compram fogos, preparam comidas, compram presentes, trocam presentes, comem, bebem, se alegram, choram, lamentam, sorriam. Mas o fato é que o ser humano anseia por celebrar a vida. E a vida, na forma plena como nós pretendemos experimentar, ela está em Cristo Jesus. Jesus Cristo é muito bem-vindo nas celebrações natalinas. Jesus Cristo é muito bem-vindo nas celebrações de final de ano. Jesus Cristo é muito bem-vindo nos nossos corações, nos nossos lares, porque dele recebemos vida. Se o mundo anseia por uma resposta, se o mundo anseia pela solução do enigma da vida, a resposta está na pessoa de Jesus Cristo. Feliz Natal de Jesus Cristo. Feliz Ano Novo em Jesus Cristo. Feliz vida em Jesus Cristo. Quando se fala em celebrar, vamos ao texto. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus, entoando: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: Vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos os que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa impressionante. Eu já tive a oportunidade de dizer isso uma vez e eu considero perfeitamente válido. Enquanto alguns irmãos em Cristo estão se recusando a celebrar o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, por uma questão de data, né, ou por uma questão de oposição a instituições religiosas, né, porque foi um papa que instituiu, ele não concorda com o papismo, com o papado, então ele é contra. Porque eu não concordo com a instituição, não significa que todos os atos
realizados por aquele homem estão errados ou equivocados. Eu entendo que acertou e acertou muito bem. Enquanto hoje muitos cristãos fogem da celebração do Natal de Jesus Cristo, nós vemos aqui os céus foram autorizados a celebrarem o nascimento de Jesus. Os céus celebraram. Os céus celebraram. Os anjos se alegraram. Havia ao redor da cidade a figura dos pastores, né, os pastores dos rebanhos, provavelmente os pastores dos rebanhos que pertenciam ao templo, né? Esses rebanhos, muito provavelmente, eram aqueles rebanhos dos animais que eram sacrificados nas cerimônias religiosas. E essa atividade pastoril era uma atividade segregada, discriminada. Por quê? É noite e os pastores estão o quê? Trabalhando. Eu já trabalhei à noite. Eu sei o quão horrível é trabalhar à noite. As pessoas estão descansando e você tem que estar acordado. Você precisa estar longe da sua casa, da sua família. Porque o trabalho exige que você se disponha. E os pastores ficavam impedidos de participar de muitas das celebrações, das obrigações religiosas. Então eles eram meio que segregados. Mas veja que um anjo de Deus aparece a esse grupo de homens aqui, e comunica a eles o evangelho, as boas novas da salvação. Não temam, eis que vos trago notícias de grande alegria e que serão para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Não temas, não temas. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é a proclamação da mensagem que pacifica as mentes, os corações e os espíritos humanos. Não importa o que você tenha perdido. Marco, eu perdi o emprego já faz mais de 1 ano e até agora. Não temas. Eu perdi minha família. Não tema. Eu perdi os meus pais. Não temas. Não temas. Não temas o que você perdeu. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, os seus amigos, não são unicamente seus. Eles pertencem primeiramente a Deus, tal qual nós pertencemos a Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus lamentando a perda, como se as vidas que nós perdemos doesse mais em nós do que no próprio Criador da vida. Essas vidas a Ele pertencem. Deus não propôs a morte. Deus não propôs o pecado. Deus não propôs a condenação. O pecado, a condenação, a morte são consequências da decisão tomadas pela humanidade, representada em Adão. Sim, representada em Adão. Não dá para fugir desse fato, não dá para fugir dessa verdade, porque em Cristo Jesus, a palavra pronunciada pelos céus, pelos santos, pelos profetas faz sentido. Não temas, porque nasceu o Redentor. Aquele que da morte faz emergir a vida. Aquele para quem nenhuma vida está perdida, porque ele tem o poder sobre a morte, tem o poder sobre o pecado. Ele perdoa o pecado, ele ressuscita o morto. Ele é a vida de Deus, com a qual Deus presenteou a humanidade. Então você também pode presentear os seus. Você pode se alegrar em Deus. Você pode celebrar a vida de Cristo Jesus e a vida recebida gratuitamente em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Os céus celebram.
Os céus celebram Cristo Jesus. Os céus celebram, os céus manifestam a glória de Deus, o amor de Deus, porque conhecem e reconhecem a manifestação graciosa de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Os céus se unem em adoração, em louvor, em exultação de glória por Cristo Jesus. Nós devemos imitar os céus. Nós devemos celebrar como os céus ordena que nós celebremos. E quando o anjo fala aos homens e dá o sinal, diz, ó, em Belém vocês vão encontrar uma criança envolta, como era o costume, enfaixar a criança, até muito tempo atrás, enfaixar o recém-nascido, encontraram uma criança numa manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma multidão, que diz a Bíblia que é um exército celestial, que se juntou àquele anjo e estavam louvando a Deus. Uma multidão de anjos. O amor de Deus invadiu a humanidade na pessoa de Cristo Jesus. O Deus da vida se fez homem em Jesus Cristo. Esse ato é tão bonito, é tão maravilhoso, que os céus invadiram a terra para celebrar. Aqueles pastores presenciaram isso. Aqueles pastores presenciaram o manifestar da glória de Deus, da alegria celestial, do louvor celestial, em razão do nascimento do Redentor, do Messias e do Senhor. Essa alegria, essa paz, essa exultação no Espírito, não só pode, como deve, se fazer presente nas nossas vidas hoje e sempre. Ah, mas nenhuma data é especial, todo dia é especial. Então celebre todo dia, viva todo dia. Permita que a glória de Deus invada a sua vida, o seu coração, a sua mente, o seu espírito, como invadiu o campo dos pastores. Que a sua vida também seja uma celebração em louvor, em gratidão a Deus pelos feitos dele. Ao invés de lamentar o que você ainda não viveu em Deus pela sua fé, que você acredita ser direito seu, que eu não tenho dúvidas em relação a isso, não é o que eu estou questionando. Ao invés de fazer contas e cálculos do que Deus realizou ou não realizou em função daquilo que você acredita que Ele vai fazer na sua vida, celebre, alegre-se pelo que Deus fez em Cristo Jesus em favor de toda a humanidade. Gratuitamente. Alegria, paz, perdão e vida. A glória de Deus invadiu os campos dos pastores, pastores de ovelhas, pastores de ovelhas. Reis não contemplaram isso. Reis não contemplaram isso. Sacerdotes não contemplaram isso. Os religiosos profissionais não contemplaram esse manifestar da glória de Deus. Os pastores contemplaram a manifestação gloriosa do exército celestial, celebrando, louvando a Deus pela vida que veio ao mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Na Babilônia, a centenas de quilômetros, os magos perceberam, conheciam as profecias, conheciam a história do povo hebreu, conheciam especialmente a profecia da estrela, anunciada por Deus através do Balaão. Olha que coisa! Balaão, Deus usou aquele mercenário
para uma das mais belas profecias em relação à vinda do Messias da Babilônia. Os magos tiveram discernimento. Aconteceu. Nasceu o rei dos judeus. Centenas e centenas de quilômetros. Eles se uniram para visitar a criança, o bebê, o recém-nascido. Eles se alegraram, eles se prostraram. E como alguém que se diz cristão se recusa a dobrar seu pescocinho duro diante de tamanha revelação, de tamanha beleza, de tamanho amor, da mais poderosa manifestação da graça de Deus em favor da humanidade, a pretexto de discussões inúteis, de datas, de governos eclesiásticos, de política eclesiástica, de quem manda, de quem não manda, de quem desmanda. Precisamos aprender a superar o nosso pequeno e mesquinho conhecimento e as nossas convicções, que no fundo, algumas vezes são por demais superficiais e só criam um obstáculo para a nossa comunhão com o nosso Senhor, para o desfrutar do amor de Deus gratuitamente concedido aos homens através da fé em Cristo Jesus. Por isso nós falamos e vamos repetir sempre. A salvação não está no cristianismo. A salvação de Deus não está no cristianismo. A salvação de Deus não está na Igreja Católica. A salvação de Deus não está na Igreja Ortodoxa. A salvação não está na Igreja luterana, anglicana, protestante, reformada, pentecostal. A salvação de Deus está em Jesus Cristo, o Salvador, a bendita pessoa de Cristo Jesus. Os pastores que não tinham domínio de cerimônias, de ritos religiosos, contemplaram a glória de Deus, foram contemplados com a manifestação da glória de Deus. Enquanto pessoas que se dedicam quase que obcecadamente a ritos e cerimônias estão se tornando cegas ao verdadeiro amor de Deus, ao poder de Deus gratuitamente concedido à humanidade. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Essa alegria, essa paz pertence a você. Essa paz que há em Cristo Jesus. Essa alegria que há em Cristo Jesus. Esse poder para não temer, não temais, é o que disse o anjo. Não tenha medo do que Deus está realizando na sua vida. Não tenha medo do que está acontecendo com você. Não tenha medo. É Deus preparando a sua vida para a manifestação viva e gloriosa da contemplação de Jesus Cristo, da presença viva de Cristo Jesus. Celebre a vida. Celebre a vida de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te conceda a paz.